Fala, meus queridos. Estou muito feliz em iniciar esse projeto. É um projeto que visa atender, agregar valor na vida de todos vocês, porque fiz uma enquete semana passada, foi bem interessante a participação de todos vocês, onde perguntei o profissional que vocês queriam que eu convidasse para um bate-papo bem descontraído, trazendo assuntos da atualidade, assuntos que façam sentido para a sua vida. E para iniciar esse projeto, convidei a psicóloga Noêmia Lobão para a gente falar um pouco da ansiedade e fazer uma relação do exercício físico no controle da ansiedade, porque o que se fala mais no dia de hoje, até antes mesmo da pandemia, se falava muito, estava crescendo muito os casos de ansiedade, de depressão, até de suicídios, que é um caso mais grave, mas vamos tocar nesse assunto mais relacionado à nossa situação atual, essa questão do isolamento social e como controlar essa questão da ansiedade que reflete em vários fatores da nossa vida, como na alimentação, na desmotivação para treinar, no relacionamento em casa, e estou muito feliz com essa minha convidada. Então, eu sou Noêmia Lobão, sou psicóloga e coach, e eu sou assim, muito grata por Thiago ter me convidado para esse primeiro bate-papo, para que a gente possa contribuir de alguma forma para montar estratégias, pensar em alternativas, refletir um pouco sobre a situação que a gente está passando e como é que a gente pode minimizar esse tipo de situação que a gente vem passando e sentindo com medos, com ansiedade, com receios, com estresse, com sintomas de depressão, com a impossibilidade de estar saindo de casa, que a gente precisa pensar que o isolamento, a gente não precisa pensar no isolamento em si, pelo fato de a gente estar em casa. Estar em casa é uma coisa, estar isolado é outra. A gente pode sim manter os nossos contatos com os nossos familiares, os nossos amigos. Então a gente precisa montar as estratégias necessárias para que a gente possa se sentir mais confortável. E atrelar a isso, a prática de exercícios físicos vai ter um plus, um adicional ainda maior, porque a gente atrela dois tipos de atividade, dois tipos de reflexão, que só vão potencializar o benefício de você pensar sobre a sua vida e procurar melhorias para ela. É interessante porque quando a gente comenta do exercício físico, muita gente só relaciona exercício físico e alimentação saudável, mas não se preocupa com, acho que o principal disso, que é a sua saúde emocional. Já fiz alguns posts falando sobre isso, porque quando você não está bem emocionalmente, acaba não indo para a academia treinar, acaba comendo demais em casa, e com esse controle emocional você consegue ter sucesso, tanto no exercício físico, como na parte da alimentação, como na sua saúde, também no seu relacionamento. A saúde emocional é muito importante. Por isso que precisamos dar cada vez mais atenção a esse profissional, o profissional que trabalha com esse tipo de público, para agregar valor à nossa vida de maneira geral. Por isso que não tinha como eu escolher outro profissional para começar esse meu projeto, porque sem esse controle emocional, foi até interessante que esses dias eu ouvi um padre, ou foi um pastor, pastor Tiago Brunet, isso mesmo, falando que perguntaram a ele se era mais importante ter um bom desempenho religioso ou um bom desempenho emocional. Aí ele falou, é melhor ter o emocional, porque se o pastor falar alguma coisa que vai contra os seus princípios, você já diz, não volto mais nessa igreja, não volto mais nesse culto. Aí você vê que o emocional é importante até quando se refere a aspectos de religião. E o que dirá então no nosso dia a dia com essas limitações que estão ocorrendo atualmente. Limitações que servem até para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, como eu sempre venho batendo na tecla, na importância de você observar as prioridades em sua vida. Porque às vezes a pessoa diz, primeiro lugar é Deus, segundo lugar minha família, terceiro lugar minha saúde, só que às vezes você não tem tempo para pensar se suas palavras são condizentes com suas ações. Aí vem trabalho, estresse, não me exercito, me alimento ruim e continua. Fica nesse ciclo vicioso que tipo, se alimenta mal, fica ansioso, aí não vai treinar, aí fica mais ansioso, aí come besteira, aí engorda, aí não quer sair de casa, aí fica nesse ciclo vicioso e acaba prejudicando todo o seu dia. Exato, eu acho que a gente precisa pensar no indivíduo como um todo, então não dá pra gente desatrelar a saúde mental da saúde física, da saúde emocional. A gente precisa andar com tudo isso
muito bem alinhado, para que a gente possa pensar na nossa fé, na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, também de uma forma de acordo com o que você falou, com os nossos princípios, com os nossos valores, para que a gente não fale só da boca para fora, para que a gente realmente haja de acordo com o que a gente de fato acredita. Então, se eu digo que eu me dedico à minha família, que ela é a minha prioridade, até que ponto eu tenho feito algo para que isso seja realmente a minha realidade? Até que ponto eu realmente estou me dedicando à minha espiritualidade, à minha religiosidade, para que eu possa dizer que eu sou uma pessoa espiritualizada, uma pessoa religiosa? Até que ponto eu estou fazendo isso? Como é que eu estou cuidando da minha saúde mental? Ah, eu durmo bem, certo? E você faz mais o quê? Aí você acorda bem, e você se alimenta bem, e você faz o bem para outra pessoa. Como é que anda esse ciclo? Como é que está tendo essa continuidade? Então, quando a gente fala em saúde mental, quando a gente está trazendo hoje a abordagem sobre a questão da ansiedade, é você estar de acordo com aquilo que você realmente pensa e acredita, para que você possa alinhar as suas ações a isso. Então, se tem algo que está fora dos padrões, que é essa situação de pandemia, hoje, que está fazendo a gente ficar mais em casa do que a gente gostaria, porque é uma restrição que a gente não escolheu. A gente está tendo que fazer. Então, às vezes, a dificuldade é exatamente aí. Não é uma escolha. É uma escolha em termos de vida ou morte. Ou a gente fica em casa, ou a gente corre o risco de sair e ser algo muito, muito, muito ruim. Então, é meio que a gente tem que ficar em casa. Não digo assim, eu quero ficar em casa, eu tenho que ficar em casa. E é essa dificuldade que pode gerar essa ansiedade. E aí, para lidar com isso, a gente vai montar essas estratégias necessárias. Como é que a gente faz? Primeiro, vamos perceber. O que é que eu estou sentindo? O que é que eu venho percebendo de mudança? Além do fato de eu estar mais em casa, estar mais em contato com a minha família, como é que eu estou me percebendo? Estou me sentindo mal? Estou tendo algum cansaço respiratório, taquicardia? Estou com insônia? Eu não estou tranquila? Não estou me concentrando? Como é que você tem se percebido? Quais são as suas reações emocionais? Você primeiro precisa passar por um processo de autorreflexão, para que você entenda o que é que está acontecendo, para que aí sim, depois você possa pensar nas estratégias. E aí, obviamente, a prática da atividade física, ela entra com força nesse apoio para a mudança de comportamento, para que você tenha um potencial positivo para sair de alguma situação que esteja lhe incomodando, que esteja sendo ruim para você, para que você possa mudar o foco daquilo que não é agradável para algo que seja mais agradável. É interessante, como você falou, que pegou todo mundo de surpresa, não era esperado por ninguém e gera ansiedade pelo momento atual e na expectativa, quando é que isso vai acabar. E mudou a rotina de muita gente, só que como eu sempre falo, eu tento manter minha rotina. Eu podia estar acordando 8 horas da manhã, dormindo meia-noite, tudo, só que eu gosto de me exercitar logo cedo, me sinto muito bem, mais produtivo, mais disposto. Seus benefícios do exercício físico, até para o sono mesmo, que você falou, essa questão da insônia, da ansiedade, da taquicardia, tudo. Mas se você conseguir manter sua rotina, mesmo nessa situação, um pouco mais próxima do que era antigamente, você consegue levar com mais facilidade e buscar sair desse processo de isolamento, dessa pandemia, um pouco mais evoluído e se perguntar o que é que eu posso fazer para evoluir. Será que eu vou ficar só no Instagram, só no jornal, vendo notícias que vão afetar o meu psicológico, me deixar cada vez mais negativo e sem esperança de um futuro melhor? Ou será que eu vou buscar me reinventar, ver outras possibilidades, cuidar da minha saúde, continuar me alimentando bem, fazendo boas leituras, tendo esses momentos mais com minha família, com quem realmente eu amo e fazendo o que realmente é importante para a minha vida? Essa questão que eu sempre quero trazer para reflexão mesmo, né? O que você pode fazer na atual situação que vai lhe proporcionar sair dessa situação um pouco mais evoluído. Será que é dedicar mais à inteligência emocional, ao exercício físico? É interessante porque muita gente ficou limitada aos treinos, tudo. Eu não, continuo treinando em casa, mas eu não consigo, eu não gosto, tudo. Mas muitas pessoas não gostavam também da academia. Aí porque é algo proibido, agora gosto, estou sentindo falta, tudo. E eu falo, tente manter essa disciplina agora, na atualidade, porque todo mundo falava. Eu não tinha tempo para me exercitar, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Hoje em dia, o que mais se tem é tempo. Porque a maioria das pessoas está em casa, trabalhando de casa, dá para organizar melhor, não perde tempo em trânsito. Será que você não tem 20 minutos, 25 minutos para treinar, para buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, buscar mais essa questão do conhecimento interior, de parar, respirar, desacelerar, não viver esse estresse, essa correria que a gente costuma viver numa situação, vamos dizer que normal. Perfeito, Tiago. Eu acho que a gente
pega esse gancho para pensar nas estratégias de acordo com aquilo que é a realidade de cada um. Não adianta a gente estar aqui dando 20, 30 mil dicas que a gente tenha conhecimento, que a gente acredite que vai ajudar nesse processo que a gente está passando, se a pessoa não conseguir se perceber, que foi o que eu falei antes, que você também já pontuou, para que ela possa adequar isso à sua própria realidade. Então, se eu mantinha uma realidade de treino, que era dentro de uma academia, que me fazia caminhar até lá, ou dar uma corrida, enfim, eu tinha toda uma rotina para fazer isso aí, eu agora preciso adequar a minha realidade. Está sendo desmotivador porque eu gosto mesmo do movimento, eu gosto de estar vendo as outras pessoas, eu gosto de interagir. Tá, mas com o que você tem hoje? Como é que você pode trabalhar? É por aí que você tem que começar a pensar. Eu quero treinar todos os dias, que era isso que eu fazia antes, mas eu acho muito ruim dentro de casa. Então não treine todos os dias nesse primeiro momento, porque você gostava de sair de casa. Qual é a estratégia que você pode montar? Você vai treinar 3 vezes por semana, porque vai ser algo adaptado àquilo que você não achava tão bacana antes e agora você está tendo que se adequar. Bacana, faça 2 vezes, 3 vezes, até você voltar ao seu ritmo normal de 7 dias ou 6 dias, não sei quantos dias você fazia. Mesma coisa com a leitura. Eu não tinha tempo de ler, agora eu quero ler. Eu vou ler um livro num mês, não sei. Talvez você leia um livro a cada 2 meses, um livro a cada 3. O importante é que você leia. Se você se comprometer a fazer, que você faça. E que você estabeleça pequenas metas para que você não se sinta frustrado. A frustração já está sendo grande, a gente está tolhido de não estar fazendo tantas coisas como a gente gostaria, ou como fazia antes. Então, gerar mais frustração não é interessante. Comece com pequenas metas, consiga atingi-las, consiga superá-las para que você possa aumentar a meta. E assim você vai fazendo até você conseguir atingir o seu objetivo com conforto, para que isso seja de fato uma atividade de prazer, que não lhe traga frustração nem ansiedade porque você se comprometeu a ler um livro em um mês e você não conseguiu. Não é essa a ideia. É que você se sinta bem com aquilo que você está se comprometendo. Então a ansiedade ela é gerada a partir daquilo que lhe aparece como uma ameaça de que você não vai ter controle sobre aquilo ali. Porque você talvez não consiga, talvez você não consiga ser eficiente. Então, pensar em outros gatilhos para isso já basta o que a gente já tem. Então, a gente precisa lidar com esses gatilhos para que a gente possa minimizar e, de fato, conseguir superá-los. Então, gerar mais frustração e mais ansiedade não é esse o foco. É que a gente consiga montar as estratégias para que a gente possa manter uma vida saudável, de autorreflexão, de autoconhecimento, de disciplina, sem essa cobrança de eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que fazer. Não, você tem que ter uma rotina, que é importante saber o que você vai fazer nesse dia, pelo menos uma rotina diária. Se você não consegue planejar para a semana, comece com uma rotina diária. O que é que você tem para fazer hoje? Hoje eu preciso fazer atividade do trabalho, isso eu faço em 4, 5 horas, 6 horas, 8 horas, não sei como é que você vai se programar, a demanda que você tem. Depois, além disso, eu preciso me alimentar melhor, eu tenho os meus horários de alimentação, eu preciso treinar, eu quero me dedicar a alguma leitura interessante que me traga satisfação e prazer, eu vou estabelecer aí. Noemi, eu estava pensando em fazer uma leitura de 30 minutos. Leia 5 páginas. Não precisa ler os 30 minutos. Você lê 5 páginas. Se conseguiu ler os 30 minutos, bacana. Se não, leu 6 páginas, 10 páginas, você já bateu sua meta. Tá de parabéns, superou a meta. Exatamente. É muito interessante essa questão do mini hábitos. Uhum. Porque eu sempre, até me coloco como exemplo, que o pessoal vê às vezes minhas postagens, né, comendo ovo com arroz 5 horas da manhã, lendo, tudo, pessoal, não aguento não, essa rotina aí é muito puxada, só que não foi da noite pro dia que eu fiquei dessa maneira. Eu comecei comendo 2 ovos por dia, depois de 6 meses eu aumentei para 4, depois aumentei para 6, hoje em dia eu como 10, 12, 15, às vezes 20, porque é algo mais prático para mim e eu gosto de praticidade por conta da minha rotina. Eu tento evitar ter coisas em casa que atrapalhem eu conquistar meu objetivo. Se tiver chocolate em casa, meu Deus do céu, eu vou comer chocolate todo dia. Mas se tiver só frango e batata doce, pode deixar. Eu como todo dia, só frango e batata doce. Que é aquele negócio, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Se eu não ver em casa chocolate, doce, biscoito, eu não vou querer comer. Mas se tiver tudo bem organizado, por isso que eu falo muito essa questão do planejamento. Deixa tudo bem organizado, que você vai comer, como você falou, pelo menos do dia seguinte. O que eu vou fazer amanhã?
Porque se você perder tempo pensando no momento, será que eu vou correr, vou pedalar, vou para academia, vou fazer um funcional, isso aí você já fica cansado e vai continuar sentado no sofá, assistindo seu seriado, e não vai partir para ação para fazer o que você sabe que precisa fazer. Não adianta saber o que tem que fazer, tem que partir para ação, tem que agir, porque é aquela questão, né? Não espere a motivação para começar. Comece que a motivação vem. Mesma coisa no hábito da leitura, que você também falou, eu sou apaixonado por livros. Sempre converso com meus alunos, alguns dizem que assistiu tantos filmes, seriados, tudo não. Li 3 livros, mas também não foi da noite pro dia que eu li um livro por semana, um livro por mês, não. Eu comecei assim, lendo 5 páginas, depois 10, aí estava interessante, criei aquela afinidade com o livro, aí fui mais naturalmente, quando você vê, está lendo 50 páginas, e daí você vai começando a observar os ganhos que você tem com aquele conhecimento que você adquiriu. Porque cada página de um livro é um aprendizado que você pode levar para diversas áreas da sua vida. Por isso que eu não foco muito só, tipo, no treino, no exercício físico, porque hoje em dia eu tenho vários alunos e eu sei a diferença que eu faço na vida deles por conta dessa visão mais ampla que eu tenho de cada aluno. Eu falo com eles sobre finanças, sobre saúde, sobre família, sobre viagens. Claro que o foco é no treino, é na saúde do meu aluno, mas tem que ter uma visão mais ampla. Não adianta eu passar uma semana de choque, um treino mais pesado, mais intenso, para uma pessoa que não dormiu bem, uma mulher que está no período menstrual e está um pouco mais indisposta para treinar. Você tem que ter essa flexibilidade para se adaptar à rotina. E hoje em dia, no cenário atual, é o que mais a gente está precisando fazer. É se adaptar a essa situação, mas continuar seguindo de acordo com sua evolução, com o seu objetivo. Por isso que tem essa necessidade desse controle de corpo e mente, que é bem interessante, que para muita gente, saúde é isso, é estar bem fisicamente e mentalmente. Porque a pessoa diz, quando eu fico sem treinar, meu dia é todo diferente. Às vezes até conversando com uma aluna minha, ela comentou que às vezes veste a roupa da academia para fazer as coisas de casa, só para ter essa sensação de exercício físico, de estar se movimentando, e uma coisa leva a outra. Você se exercitou, você se alimenta bem, você é produtiva, você dorme bem, e aí vai, tendo mais qualidade de vida. Exato, e aí você passa do número, da quantidade de coisas e quantidade de vezes que você estabeleceu para fazer, para a qualidade daquilo que você está fazendo. Porque você começa a sentir tanto prazer, tanta satisfação em fazer, que você não está preocupado se você treinou 1, 2, 10, os 7 dias da semana. Você se preocupou em treinar. E aí, quando você viu, você cumpriu tudo que você tinha estabelecido para fazer. Você conseguiu ler muito mais do que você tinha estabelecido, porque simplesmente está lhe dando prazer. Você está se sentindo satisfeito diante daquela situação. E esse é o X da questão. É quando você consegue atrelar aquilo que você se comprometeu a fazer, a princípio como um objetivo desafiador, um desafio, uma meta que você precisava chegar naquele número, que a princípio era um número, era algo que ainda não tinha uma visão prática, você não tinha visto ainda como era que funcionava, e você começa a colocar em prática e começa a ter um retorno tão positivo que você deixa de se preocupar com os números e passa a se preocupar com a qualidade. Porque a qualidade vai estar atrelada aos números, mas aí você se preocupa com ela e não com o número. E aí você vai gerando esse ciclo vicioso muito positivo, porque vai lhe trazer situações mais agradáveis, sensações agradáveis, e que, como você estava colocando, que uma coisa vai puxando a outra. É um sono melhor, uma alimentação melhor, e a importância dos resultados é muito bacana, porque quando você começa a ver o seu corpo mudando, as suas sensações mudando, as suas percepções mudando de uma forma muito positiva, você não vai querer deixar de fazer. Porque isso só vai lhe estimular e vai lhe manter motivado a continuar a prática, seja da atividade, seja de um estabelecimento de uma rotina, seja da leitura, seja do que for. Quando você consegue ver prazer e satisfação naquilo que você está fazendo, você simplesmente mantém. E aí você busca outras coisas e as metas vão mudando, vão se aprimorando, porque você está tomando gosto pela coisa. E aí você vai e faz. Eu queria só pegar um gancho que você fala, eu acho que serve muito de exemplo para muitas pessoas. A gente serve de exemplo na nossa vida, seja quem for, porque a gente é visto pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos clientes. E a gente é um exemplo. E a ideia é que a gente tenha um impacto positivo na vida das pessoas. Então, eu acho muito bacana quando você traz exemplos pessoais para que a pessoa possa se espelhar. Não que isso vá fazer com que a pessoa seja igual a você,
Não é essa a ideia. A gente volta porque a gente falou no começo da adaptação para a sua realidade. Mas é alguém que lhe inspira, que diz assim, poxa, dá certo, ele conseguiu, por que não? Eu posso fazer também, de acordo com a minha realidade, eu posso fazer, eu posso ser tão disciplinada. Acho ótima a sua disciplina, não tenho tanta disciplina quanto você. É verdade. Mas eu me inspiro na sua disciplina para adequar algumas atividades que para mim antes eram difíceis, por exemplo, e que agora, quando eu vejo o seu jeito de falar, uma dica que você dá, algo que você colocou como exemplo do que você fez, isso me ajuda a adaptar a minha realidade e a melhorar a minha disciplina, que não é assim igual a sua, Thiago, mas que está me ajudando a melhorar a minha disciplina dentro da minha realidade. Então, quando a gente pega pessoas como exemplo, para que a gente possa observar e construir coisas positivas para que a gente possa agregar a nossa vida, é muito importante. A gente também aprende com os exemplos, a gente aprende com os erros e acertos, mas a gente também aprende com os exemplos, porque a gente pode nos dar um direcionamento de algo que às vezes a gente não tinha pensado ainda e que essa pessoa traz como uma realidade prática e possível de ser executada. É bem interessante porque me lembrou essa diferença entre alta performance e auto-performance, principalmente nos dias de hoje, com tanta visibilidade das redes sociais, você acaba sempre se comparando com aquela blogueira fitness, com um empresário bem-sucedido, mas não e acaba esquecendo a sua evolução pessoal, a questão da alta, da sua, não da alta performance, da auto-performance no caso. Pensar na sua evolução diária, buscando ser sua melhor versão diariamente. Claro que você se inspira, como você falou, em ter mais disciplina, semelhante até alguma pessoa que você admire, mas cada um no seu nível e você vai gradativamente evoluindo. E isso é em tudo. É na leitura, é no estudo para concurso, é nas finanças, é no relacionamento com seu filho, com seu marido. Tentar sempre estar em constante evolução e se comparando com você e evoluindo a cada dia buscando sua melhor versão. Perfeito. E quando a gente pensa também no relacionamento familiar, que é outra questão que está sendo muito apontada nesse período de pandemia, que a gente precisa ficar em casa e mais ainda em contato com as pessoas, as nossas pessoas, né? As pessoas que às vezes a gente não tem tempo nem de ver direito dentro da rotina diária, porque cada um vai para um lado para trabalhar, filho na escola, a mãe que também foi trabalhar, enfim. E aí você acaba não tendo tanto contato com essas pessoas, as suas pessoas, as pessoas dentro da sua casa. É um momento de você parar e olhar para elas com outro olhar, de trazê-las para perto também. De um filho que eu tenho visto muitas postagens aí, meu Deus, eu estou chegando à beira da loucura, porque as aulas estão suspensas e eu não sei mais o que fazer, e meu filho não para e tal. Por que você não consegue montar alguma estratégia? Por que você não pensa em alguma estratégia de unir as coisas? Vocês estão juntos nessa. Como é que dá para fazer? Até o exercício físico dá para fazer junto. Dependendo do tamanhozinho do seu filho, da sua filha, dá para fazer junto. 15 quilos, fazer um agachamento. A minha eu boto para fazer junto. Eu vou caminhar, a caminhada ela segue. A corrida ainda não, mas a caminhada ela segue junto comigo. Então é uma forma de você também estar ainda mais em contato em situações de prazer e não de preocupação, de insatisfação, de loucura, a gente agregar e montar as estratégias para que isso... Naime, a vida é perfeita? Não. Eu vou montar as estratégias todas necessárias para arrumar tudo? Não. Alguma coisa vai sair do eixo. Mas que você esteja bem, porque você sabe que sair do eixo também é normal. Que isso não seja um problema maior do que o que ele realmente é. Pelo menos naquele momento. Você precisa avaliá-lo de uma forma mais crítica, montar as estratégias necessárias para que isso não lhe adoeça. Porque a ansiedade, ela é normal até certo ponto. Você precisa estar atento, você precisa estar preparado para uma situação adversa e se preocupar com aquilo ali. Agora, quando isso é potencializado, aí é que mora o problema. Então, a ideia, o que a gente tem conversado, o que a gente conversou aqui, o que a gente está conversando, é que isso não se potencialize. Que ela exista, porque ela é necessária, mas que a gente consiga montar as estratégias para que ela seja só aquela necessária, que ela não seja aquela ruim. E que nesse período a gente consiga evoluir, colocar em prática tudo aquilo que estava no papel. Quantos livros você prometeu começar a ler esse ano? Quantas vezes você prometeu iniciar uma dieta, iniciar exercício físico? Por que não aproveita esse tempo de autoconhecimento, de reflexão, para colocar isso em prática, algo gradativo, mini hábitos diários, para que você consiga levar isso não só para esse momento de isolamento, de pandemia, mas por toda a sua vida. Ter mais momentos da família, como você falou, e momentos esses com tempo de qualidade,
Porque de nada adianta você estar em casa, no mesmo teto, na mesma sala, com sua mulher, com seu filho, mas seu filho está lá no quarto, mexendo no smartphone, sua mulher está assistindo novela, você assistindo futebol em casa, você não tem esse tempo de qualidade valorizando o que realmente é importante na sua vida. Tenta refletir sobre isso e colocar em prática esses, vamos dizer que, ensinamentos que estão sendo passados aqui. Perfeito. Eu acho que o caminho é esse. A gente precisa estar atento às nossas próprias situações, às nossas próprias realidades, adaptar da melhor forma aquelas inspirações que a gente tem para que a gente possa minimizar o sofrimento e potencializar o prazer e a satisfação de estar em casa com aqueles que a gente ama e tendo possibilidade de realizar atividades que antes eram tão difíceis e que agora a gente realmente está conseguindo fazer. E o importante dessa questão é do estar presente de verdade naquele momento. Eliminar essa questão de ansiedade, de incerteza do futuro e aproveitar aquele momento e tirar sabedoria daquilo. Isso, é a auto-reflexão, o que está me incomodando, por que isso está me incomodando, até que ponto eu posso agir sobre ele, até que ponto eu não posso. Porque o que adianta eu estar pensando que eu tenho que resolver a pandemia? Não, alguém vai ter que resolver. Eu não vou poder resolver a pandemia, mas eu posso resolver como é que eu vou lidar com a pandemia. É essa a situação, como é que eu vou lidar com ela? Eu não vou resolver porque eu não sou da área para fazer as pesquisas, eu não sou essa pessoa dessa pesquisa. Mas eu faço a pesquisa comportamental e a gente está aqui conversando para que a gente possa ajudar a quem está passando por alguma situação difícil, que não está conseguindo olhar para si de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais amena, de uma forma não tão crítica, porque às vezes a gente se cobra muito esse período de estar em casa, eu tenho que ler, eu tenho. Não, você tem que estar bem, se sentindo bem. E se em algum momento não se sentir, também está tudo bem. Mas que isso não perdure. É como a gente falou, o problema não é a ansiedade em si, o problema é quando ela é algo que se torna ruim, porque ela vai se manter, ela só vai potencializar aquele estado emocional ruim e que você não vai conseguir sair dele. Então, a nossa conversa aqui é para que você monte as estratégias e pense sobre como se manter sob controle, sentindo-se sim um dia mais triste, sentindo-se sim um dia mais cansado, um dia desmotivado, não, hoje eu não vou treinar, mas que isso não vire a sua rotina, que a sua rotina seja outra, que essa seja a exceção. Então, esse bate-papo foi para que a gente realmente pensasse sobre isso, para que a gente criasse uma rotina positiva, para que aquilo que é negativo seja só a exceção, não a realidade geral. É interessante, bem interessante mesmo, isso que você falou de assumir os erros e continuar dali. Porque eu vejo isso muito no meu dia a dia. A pessoa, já saí da dieta, vou escolher vou comer agora pizza, chocolate, sorvete, tudo. Não. Comeu só pizza, pronto. Pare ali e recomece. Assuma isso e eu falo sempre nessa questão de trabalhar o músculo da decisão. Tipo, tomar uma decisão todo dia para que você se empodere da situação. Porque a pessoa diz, eu estou desmotivada para treinar, vou dormir. Aí fica se cobrando por isso, se martirizando, né, como dizem. Por isso, não, eu sou fraca, eu sou preguiçosa, não. Você decidiu ficar deitado até mais tarde. Pronto. Deitou, dormiu. Amanhã você decide treinar e vida que segue. Comi um chocolate hoje, não consigo resistir. Sou fraca, não consigo resistir a um doce, a um chocolate. Não, o chocolate é gostoso, lhe dá prazer, você decidiu isso, mas saiba que isso vai estar lhe afastando do seu objetivo. Mas só foi naquele momento, amanhã você vai, volta para a sua alimentação saudável, volta para o seu exercício físico e vida que segue. Isso, a gente não pode estar sofrendo por essas decisões, a gente precisa entendê-las, compreender por que a gente tomou, assumir, como você falou, e resolver o que vai fazer com ela. Agora, resolver, sofrer, não é bacana, porque só vai lhe gerar cada vez mais sofrimento e você não vai ficar bem. A ideia não é essa. E eu achei só um ponto aí que você falou, acordou mais tarde e tal, eu tô com esse problema agora. Eu não tô conseguindo dormir cedo e acordar cedo, que era uma rotina antes da pandemia, agora eu não consigo mais. E o que é que eu fiz? Assumi a decisão. Eu gosto de dormir tarde, eu gosto de assistir alguma coisa até mais tarde, eu gosto de ler até um pouco mais tarde, enfim, ficar com minha filha até mais tarde, que ela adora dormir tarde. E aí eu assumi pra mim que eu mudei o meu horário de treino. Se eu treino final da tarde, começo da noite. Eu adaptei à minha nova realidade. Hoje eu estou passando por um outro processo que está me fazendo dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde, e eu me sinto bem em treinar.
Então, se eu me sinto bem em treinar, eu tentei ajustar ao que eu estou vivendo agora e continuo treinando, só que no outro horário que não é o da minha realidade anterior. Eu adaptei. Então, é aquele ajuste, aquela flexibilidade, a análise da decisão. Se eu opto por dormir mais tarde e, consequentemente, eu acordo mais tarde, porque se eu acordar cedo, eu vou acordar muito cansada e eu não vou render, então eu joguei esse treino um pouquinho mais tarde e continuo fazendo a minha atividade física e continuo me sentindo bem e não estou sofrendo nem me culpando por isso. Eu consegui montar a estratégia para que isso não me cause sofrimento, para que isso continue me dando prazer. Eu deixo de treinar de manhã cedo, que era uma realidade, e agora eu treino à noite, que agora é outra realidade. E isso me faz bem. Eu assumi a minha decisão, como você falou, e resolvi o que eu precisava fazer. Ou eu voltava a dormir cedo para acordar cedo, ou eu continuava e mudava o meu horário de treino, já que eu quero treinar. Porque essa é outra decisão. Eu quero. Então, eu quero treinar. Então, eu mudei o meu horário. Então, dá para ajustar. Então, tudo é adaptação. E faz bem. Faz bem continuar treinando. É legal porque pessoas com rotinas diferentes, mesmo num momento semelhante, em um momento de pandemia, de isolamento, porque você optou por treinar em outro horário. E já na minha rotina, eu não me sentia tão produtivo quando eu acordava mais tarde. Eu não, esse não sou eu, porque eu acostumei sempre a acordar 4h30 da manhã, 5 horas, estava acordando 8 porque ia dormir tarde. Eu não, a partir da próxima semana, acho que na segunda semana eu já voltei. Eu não botar esse compromisso de acordar 5 horas da manhã para treinar de 6 às 7, começar a trabalhar mesmo em casa, mas ter essa obrigação de acordar cedo porque eu rendo melhor de manhã. Tanto nos estudos, como no trabalho, como no treino, eu prefiro concentrar todas as minhas atividades no horário da manhã para me tornar mais produtivo e conseguir atingir as metas que eu estabeleci para mim de acordo com as limitações que estamos vivendo hoje. Mas você achou melhor essa opção, poder ficar acordado até mais tarde, trabalhar, dar atenção à sua filha, que é muito importante, principalmente nesse momento, porque a gente fala da gente, a nossa rotina foi mudada, mas a rotina das crianças também. De Davi está uma loucura, ele em casa, Carla tem que criar várias atividades, tudo para ele conseguir fazer, além das atividades do berçário, mas está uma correria, Davi agoniado no apartamento, aí tem que sair um pouquinho, botar uma piscina dentro de casa mesmo, para ver se consegue dar uma controlada, e principalmente na idade dele, com 2 anos, que a online assim, não faz tanto sentido para ele. Ele quer mesmo desenhar, pintar, tudo. A gente vai se adaptando, mas cumprindo o planejado. Tem que estudar, tem que se exercitar, tem que se alimentar bem. Perfeito. E ainda tem o marido, né? Além da filha, eu ainda cuido do marido também, que está em casa, também está no isolamento, só tem um trabalho dele que não parou ainda, mas com todo um cuidado para sair, todo um cuidado quando ele volta. A rotina mudou, não só dele estar mais em casa, como também ainda toda a prática de entrada e saída de casa, para que a gente possa, até para se cumprimentar, não, ele passa direto, vai tomar banho, volta, aí sim a gente se cumprimenta, aí sim a gente começa a conversar, aí sim a gente dá atenção em conjunto à minha filha. A minha filha não está tendo muito problema com a adaptação, porque ela adora ficar assistindo, ou ela pega um jogo para jogar com a gente, então está sendo também um momento de interação maior com a gente, que às vezes não dava tempo, um jogo rápido e tal, não dá, porque era só à noite, ela tinha que dormir cedo para no outro dia ir para a escola, então agora a gente está tendo um tempo maior para parar também, para ter essas outras atividades mais lúdicas com ela. Então, realmente está mudando a vida de todo mundo, e a gente precisa montar as estratégias que sejam bacanas para que a gente se sinta o melhor possível. Legal que você está conseguindo ver seu marido, mesmo com alguns cuidados, tudo. Tem aluno meu que tem 2 meses que não vê a namorada, que ela está com medo, tudo. Graças a Deus, ela reclama comigo, mas ela me aceita de braços abertos. Reclama porque às vezes eu vou no mercadinho, vou comprar alguma coisa, outra. Mas quando eu chego, ela tem cuidado, mas me aceita. Mas tá bem complicado, a gente tem que ver o lado positivo em qualquer situação. Quem sabe essa saudade não vai deixar ele mais apaixonado ainda, porque hoje em dia dizem aí, né, que tem muita gente se conhecendo agora, marido e mulher, se separando, tudo que não conhecia direito à mulher, mas quando algo é realmente verdadeiro, tudo, o amor vai predominar e vai até ser fortalecido nessa fase também. Até porque é uma construção, né? Não adianta a gente achar que a gente não levanta um prédio da noite para o dia. Né? Apesar de que os chineses levantaram um hospital em 10 dias. Mas da noite para o dia a gente não constrói um sentimento que vai se estabelecer e se fortalecer tão rápido assim. Ele é realmente um processo, ele é realmente construído. Então, esse período de estar em casa é um período do autoconhecimento e do conhecimento do outro também.
de como esse outro está lidando, que às vezes você está conseguindo lidar de uma maneira mais fácil, mas o outro não está. E não está conseguindo se adaptar, e não tá conseguindo ter essa visão mais amena da situação. E aí, onde é que você fica nessa história? Qual é o seu papel? Então, é simplesmente não concordo e tchau? Ou é, poxa, não concordo, eu vou ajudar e eu quero que você fique comigo, porque eu quero que a gente passe por isso juntos? Como é que vai ser? A questão de agir, não se acomodar com a situação e, como você falou, o que eu posso fazer diferente? Vou trabalhar na minha área de atuação, buscando essa questão da inteligência emocional, atendendo meus clientes. Da mesma maneira, eu estou buscando me reinventar. Quem me conhece sabe da minha correria, dando 12, 13 aulas por dia, em várias academias, me deslocando. Hoje não, eu tenho que parar, ligar o computador, acompanhar por uma aula online, por vídeo, trabalhar essa questão mais da consultoria, enviando o treino aos meus clientes. Mas para fazer minha parte, com o meu dom, né, meu propósito, você veja da maneira que você gosta, assim, do que eu posso oferecer para ajudar o próximo. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. O que você pode fazer de diferente na atual situação para contribuir e ajudar as pessoas ao seu redor.